Abre a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, verso 38 a 41. Segundas Reis, capítulo 4, verso 38 a 41. Estou lendo numa versão mais atualizada. O texto diz assim: Então Eliseu voltou para Gilgal, onde havia muita miséria e muita gente passando fome. Um dia, enquanto os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, chamou o seu servo e disse: Prepare um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar algumas verduras e legumes para o ensopado. Ele não conseguia encontrar aqueles vegetais, porém cortou os frutos, deu uma trepadeira e encheu a sua capa. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os na panela ensopada, embora ninguém soubesse o que era. Mas ao provarem os primeiros bocados, os homens gritaram: Homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comê-lo. Tragam-me depressa um pouco de farinha, disse Eliseu, e despejou a farinha na panela do ensopado. Agora podem tomar o ensopado, disse o profeta. Não há mais perigo, não há mais veneno. E realmente todos tomaram do ensopado e nada de mal aconteceu a eles. Feche seus olhos, fale com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos-nos nas tuas mãos e nós queremos dizer ao Senhor que a tua palavra todos os dias tem renovado os nossos corações. Por isso, assim como o Senhor falou o meu coração, fale ao coração da tua igreja e que nós possamos, ó Deus, saber que nós dependemos de ti a cada dia. Obrigada por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, eu quero partilhar esse texto com você nessa noite. E também quero que você mantenha a sua Bíblia no texto de Mateus 4. E eu quero pensar um pouco nessa palavra, ou nesse cenário em que essas coisas sucederam. E dizer para você que o prato do veneno é um prato que nos leva à morte. Eu quero iniciar essa mensagem fazendo essa afirmação para você. O prato que tem veneno é um prato que traz consigo a destruição e a morte. E olhando para esse texto, eu fiz o que os teólogos chamariam de uma alegoria, em comparar esse texto à nossa vida espiritual, a minha vida espiritual, a vida da igreja, a nossa vida, e pensar que muitas vezes nós nos deparamos na caminhada da vida com alguns pratos envenenados, e que produz na vida do homem, na vida da igreja, na vida da mulher, destruição e produz morte. O texto de Eliseu diz, o contexto diz que naquele tempo, em Gilgal, havia muita fome, havia muita miséria, havia muita necessidade. As pessoas estavam passando fome, passando por problema de necessidade. Eles tinham falta de alimento. E quando nós passamos fome, não sei se você já passou fome, né? Ou se você conheça alguém que já passou fome, mas ou talvez você já tenha lido sobre a fome e sabe os problemas que a fome causa na vida do homem, na vida da pessoa, na vida da criança. E quando uma pessoa tem fome, ela se torna uma pessoa vulnerável. Uma pessoa faminta é uma pessoa vulnerável. Vulnerável às enfermidades, vulnerável a cometer erros,
vulnerável a fazer escolhas erradas, vulnerável em muitas questões, em muita situação, vulnerável a se alimentar de coisas desconhecidas, de coisas estranhas. Uma pessoa com fome corre o risco de comer uma coisa que fará mal para ela, sem se dar conta disto. Talvez você já tenha lido ou visto pessoas comendo coisas que você jamais comeria. E o que levou essas pessoas a isso? A fome, a necessidade. O texto diz que o cenário era um cenário de fome, de miséria, versículo 38. E diz, quando o profeta Eliseu chegou naquela cidade, um certo dia ele estava reunido com os seus profetas, né? Ele tinha uma casa de profetas, e ele disse que eles deveriam preparar um prato, uma sopa, algum alimento para aqueles homens comer. E um dos rapazes foi preparar, e ele não encontrou o fruto necessário. Tem algumas versões que vai dizer que ele não encontrou o que ele procurava, e ele comprou um outro tipo de árvore ou de coisa verde, e ele cortou uma daquelas frutas, e aquela fruta continha veneno. E quando eles provaram, eis que uma voz ecoou e disse: olha, há veneno nesta comida. E se há veneno, nós estamos correndo risco de morte. Queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo em um tempo no nosso país, nós estamos vivendo em um tempo da nossa nação, nós estamos vivendo um tempo da igreja em que há muitas necessidades. Nós estamos vivendo um tempo de fome, de relacionamento. Nós estamos enfrentando um momento em que poucas pessoas têm relacionamentos duradouros, seja no âmbito familiar, seja no relacionamento de uma amizade. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de necessidade de relacionamento. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de necessidade de justiça. Muitas são as pessoas que estão com fome de justiça. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de necessidade financeira. Acabamos de orar, pedir oração pela nossa nação, pelo nosso país, pela crise financeira que nós estamos vivendo, que já tem afetado famílias das nossas igrejas. Estamos vivendo um tempo de necessidade de alimento espiritual. Pastor mencionou, nós já falamos sobre isso, e talvez você já tenha ouvido sobre isso. Nós estamos num tempo em que mais existe Bíblia, em que mais tem Bíblia digital, todos os tipos de Bíblia, mas nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão vazias de Bíblia, de alimento espiritual, e isso faz com que as pessoas se tornem vulneráveis. As pessoas estão vulneráveis nos relacionamentos familiares, no relacionamento de esposa com o marido, do relacionamento de marido com a esposa. As pessoas estão vulneráveis no relacionamento de amizade. E sabendo disso, Satanás tem preparado muitos pratos envenenados que têm destruído a vida das pessoas. E eu quero comparar o veneno aqui ao pecado. E eu quero dizer uma coisa para você que veio aqui nessa noite. Sempre que há alguém com fome de algo, sempre que há alguém vulnerável, Satanás vai aparecer para apresentar um prato agradável. Porém, esse prato contém o veneno do pecado. Eu fico imaginando aqueles profetas, homem já é faminto, né? A situação era de crise, de fome. E aquele ensopado
cozinhando, e aquele cheiro subindo, e aqueles caras doidos para comer, e aquilo chega no prato, e eles olham para aquele cozido, imagina todo mundo com fome, e eles vão babando, né, para comer aquilo. E de repente alguém grita o quê? Tem morte. O salário do pecado é a morte. Tem pecado. Queridos irmãos, muitas vezes as pessoas estão indo ansiosas para comer do prato que Satanás tem preparado. Muitas pessoas estão indo comer o que não conhecem. Quantas são as pessoas que têm buscado se alimentar daquilo que não conhecem? Eles não sabiam que erva era essa. Eles não sabiam. Eu fico olhando, querido, para a Bíblia, e eu percebo que ao longo da história bíblica, muitos homens, como nos dias de hoje, foram iludidos em comer do prato que Satanás preparou. Mas também há homens que rejeitaram o banquete de Satanás. Por que não dizer de Davi, um líder, um grande líder, que era chefe de um grande exército, mas que no momento da sua vida se tornou vulnerável, porque ficou sozinho, porque ficou longe do seu exército, porque ficou só dentro da sua própria casa. E quando ele saiu em meio à sua solidão, de dentro do seu lar, a Bíblia diz que Satanás tinha preparado um banquete para ele. Ou tinha, a Bíblia não diz dessa forma, mas entenda você o que eu quero dizer, porque ele se depara com aquilo que era a sua fraqueza, porque ele vê uma linda mulher nua se banhando. E aquele foi o prato, foi o veneno de Davi, que trouxe um grande problema para a sua família, que trouxe um grande problema para a sua liderança, que trouxe um grande problema para a sua vida espiritual, causando marcas, causando dor, causando sofrimento. Porque Davi comeu do prato preparado por Satanás. Por que não lembrar, queridos, daqueles jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, jovens que chegaram totalmente vulneráveis dentro de um reino, vulnerável porque tinham sido arrancados de suas famílias, vulnerável porque tinham sido tirados do seu lar, vulnerável porque tinham sido abandonados, e agora eles encontram um prato pronto com os manjares do rei. Talvez o que eles mais precisassem naquele momento, mas aqueles homens, aquele menino, Daniel, teve a postura de dizer: deste prato nós não vamos comer. Queridos irmãos, Satanás tem preparado muitos pratos hoje em dia para que você saia da presença de Deus. Quando Jonas decidiu se levantar e encontrar a vontade de Deus na sua vida, havia um prato para ele que era o navio pronto para ir na direção contrária. Porque quando nós resolvemos sair da presença de Deus, há pratos preparados para nos levar para lá. E saiba você de uma coisa, você que está aqui, às vezes pratos que não são tão belos assim, como a mentira, como a fofoca. Talvez pratos não tão envolventes, mas prato como a omissão. E nós, muitas vezes, nos enchemos dessas coisas e não temos coragem de dar ouvido à voz de Deus que ecoa dizendo: há morte na panela. Querido, quando o profeta diz isso, era uma voz profética dizendo: a morte, a destruição. E se os homens não retrocedessem naquilo que eles estavam fazendo, se eles não parassem de comer, certamente eles morreriam. Eu não engoli esse mosquito agora, porque não é um bom prato.
certamente eles morreriam. Porque a voz de Deus ecoou através daquele homem dizendo: a morte, a destruição, a pecado. E se o pecado não for tratado pela farinha de Deus, a farinha de Eliseu era a farinha de Deus. Sabe qual é a farinha, meu irmão, de Deus hoje? É a porção do Espírito Santo na tua vida, que te liberta de toda obra de pecado, de engano, de mentira, de destruição. E te faz uma pessoa livre em Cristo Jesus. Querido, nós precisamos olhar às vezes alguns textos e ter coragem de entender ele à luz daquilo que Deus tem para nós. É interessante que quando nós vamos para Mateus 4, nós vamos ver essa iniciativa de Satanás em destruir e de apresentar pratos, nada mais, nada menos, para o próprio Deus, na pessoa de Cristo Jesus. E saiba você uma coisa, presta atenção no que eu vou falar com você aqui. Se Satanás teve a ousadia de apresentar estes pratos para o próprio Deus, ainda mais para uma gentinha como eu. Ei, nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos às vezes tão vulneráveis, que nós estamos nos alimentando daquilo que é a nossa própria destruição. Quantas pessoas têm se alimentado do engano, da mentira? Quantas pessoas têm se alimentado da religião? Quantas pessoas têm se alimentado, queridos irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, de algo que nunca vai fortalecer a sua vida, nunca vai trazer crescimento, porque o que ouve, o que fala, não edifica. E a Bíblia diz que da nossa boca precisa sair coisas que edificam. O que você tem ouvido, o que você tem dado ouvido, tem edificado a tua vida? Tem me edificado? O que eu tenho dito, tem edificado? O texto diz que, em Mateus 4, se você olhar para o texto, você vai descobrir que Satanás, depois que encontrou Jesus, o quê? Vulnerável, porque o Espírito tinha conduzido ele para o deserto, e ele tinha jejuado. Depois dele jejuar, ele teve o quê? Fome. E lembra o que eu disse? Fome nos coloca numa situação de vulnerabilidade, não é isso? E agora que Jesus está vulnerável, Satanás vai levar alguns pratos para ele, e ele chega apresentando o primeiro prato, Mateus 4, de 3 a 4, que é a tentação, a concupiscência da carne. Satanás confronta Jesus. Ele estava com fome. E aí ele diz assim: olha, Jesus, se você quiser transformar essas pedras aí tudo em pão. Mas eu não sei se talvez você tenha que fazer a maior fome que eu já passei na minha vida. Graças a Deus, foi um dia que o médico falou que ia fazer uma operação 10 horas da manhã e fez 11 horas da noite. Então eu tive que ficar com fome aí quase 24 horas. Então essa foi a maior fome que eu já passei na minha vida. Eu não sei se você já passou uma fome maior do que essa. Mas teve uma coisa nessa cirurgia que eu passei interessante, que depois que eu passei, eles me deram, eu dormi, né? E eu acordei lá por volta de meia-noite. Eu estava no hospital e eu estava com muita sede, muita fome. E não tinha ninguém do meu lado, que eu estava na UTI. Eu olhei do lado, eu vi uma maçã, e era uma maçã linda, que a Josiane tinha levado para mim. Gente, quando eu dei aquela bocada naquela maçã, porque a maçã, algumas maçãs têm muito líquido, né? Parecia que eu nunca tinha comido um fruto tão bom na minha vida, meu Deus. Porque ele tanto saciava a minha fome, como a minha sede, e eu devorei aquela maçã assim. E veja, queridos, é nesse momento que Satanás entra para destruir e fazer Jesus imaginar, porque ali Jesus era homem, 100% homem, saiba você.
Ele não era Deus ali, porque ele não usurpou ser igual a Deus. E diante de 40 dias, você vê um monte de pizza na sua frente. Já pensou isso? Você com muita fome. E aí você sabe que você poderia transformar esses bancos aqui, tudo em banco de chocolate, né? E aí, Satanás apresenta esse prato para Jesus. Mas Jesus dá uma resposta sustentada pela própria palavra para Satanás. Obrigado, menino. Tem diácono aí, ó, de Deus esse. Uma palavra sustentada que diz o quê? Nem só de pão viverá o homem. Nem só o que sustenta o homem é o pão, mas a palavra de Deus. Depois Satanás aparece a Jesus novamente e tenta colocar no coração dele a soberba. Mateus 4, 5 a 7, dizendo, olha, levou ele no cume do monte, lugar bem alto, e falou assim, ei, você tem poder, rapaz, você tem autoridade. A Bíblia diz, usando a Bíblia, que os seus anjos darão ordem a seu respeito. Lança-te daqui abaixo. E aí o que Jesus responde para ele? O que ele responde? Vê aí, Mateus 4, 5 a 7. O que está dizendo aí na sua Bíblia? Não tentarás o Senhor teu Deus, Satanás. Tem um monte de gente tentando Deus, porque tem usado dos pratos de Satanás. Tem comido do prato de Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus. E depois ele aparece, mostrando, levando. Eu disse antes que a primeira tentação tinha a ver com concupiscência da carne. E quando eu falo de concupiscência da carne, tem a ver com todos os desejos seus da carne. Todos. Todos. Porque às vezes nós não temos fome só de comida. Nós temos muitas outras necessidades. Muitos outros desejos na nossa carne. E às vezes Satanás traz um monte de prato para nos levar para fora da presença de Deus. No último, Satanás leva Jesus e tenta ele na concupiscência dos olhos, daquilo que seus olhos viam, daquilo que seus olhos contemplavam. E ele diz assim, Satanás, Jesus, está vendo todos esses reinos? Eu darei tudo isso a você, se você me adorar. Ah, irmãos, em tempo de crise financeira, nós ficamos tão vulneráveis a nos prostrar diante do governo de Satanás. Não é fácil, né, Pobel? Não é fácil ser empresário. Não é fácil lidar com os negócios e não nos submeter a Satanás. O cara liga lá, fala assim, dá um jeitinho aí. Eu quero pagar mais barato e você precisa me vender. Dá um jeitinho aí. E aí nós damos o jeitinho e saímos da presença de Deus. Não é fácil. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós damos ouvidos à voz de Deus, Deus entra em nosso favor. E aquilo que é impossível ao homem se torna possível aos olhos de Deus. Aqueles homens já estavam condenados, aqueles homens já estavam envenenados, mas ao comer da farinha de Deus, a Bíblia diz que eles se tornaram puros, e eles não morreram. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Abra os seus ouvidos à voz de Deus. E tudo que é veneno, deixa Deus limpar da sua vida. Tudo que é maldição, tudo que traz morte, tudo que traz pecado, repreende pelo sangue de Jesus Cristo, para que você seja canal de bênção e não de maldição. Para que a tua vida seja
bênção aonde você estiver, na sua família, na sua casa, na sua cidade. E aí sim, nós vamos caminhar como a igreja saudável de Cristo Jesus. Nós só seremos saudáveis quando nós nos livrarmos do veneno do pecado dentro dos nossos corações. Enquanto a minha mente, enquanto o meu coração estiver envenenado pelo pecado, eu nunca serei uma igreja saudável. Mas quando o Espírito de Deus entrar, purificar, nós viveremos e seremos a imagem e semelhança de Deus. Feche seus olhos e fale com Deus nesse momento. Deus, nós não queremos, Pai, nesse lugar. Nós não queremos, ó Deus, viver, Pai, envenenados pelo pecado, mas que o Teu Espírito Santo purifique as nossas vidas, meu Deus. E que a voz profética da igreja de Cristo Jesus possa ecoar, denunciando todo espírito de pecado. Assim como essa voz ecoou, denunciando, ó Pai, o veneno que havia naquela panela, nós queremos denunciar todo espírito de pecado no meio de nós e queremos que o Senhor limpe em nome de Jesus e que o Senhor comece limpando dentro de mim, Senhor, pelo Teu sangue, pelo Teu poder, para que essa igreja venha desfrutar de a vida plena, para que essa igreja venha desfrutar de uma intimidade contigo, para que nós tenhamos liberdade na Tua presença, para que nós não vivamos mais acorrentados, atrelados, ó Deus, mas que nós sejamos livres para Te adorar, porque nós queremos ser verdadeiros adoradores, Pai, adoradores que o adoram, porque o Senhor é Deus e o Senhor já tem cuidado de nós. Continua, Deus, trabalhando no meio de nós, e que a Tua palavra, ó Deus, seja a nossa luz, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, que a Tua palavra nos santifique, que a Tua palavra nos purifique, ó Deus, porque nós queremos viver em submissão a ela, em nome de Jesus, amém.